Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma live para falar sobre carreira. É uma alegria aí a gente retomar o contato. Eu vinha mantendo uma certa regularidade, mas enfim, a correria do dia a dia nos impede de fazer com que a gente mantenha essa regularidade desejada. Felizmente estamos retomando aqui o trabalho, fazendo contato com profissionais que eu admiro, carreiras que eu admiro, e aqui temos a presença da Jéssica Apple. Jéssica, bonsoir, on peut dire bonjour. Tá conseguindo me ouvir aí, Jéssica? Olá, professor, está cortando um pouco. Tá cortando um pouquinho, vamos ver se eu consigo melhorar aqui a minha conexão. Ah, tá cortando aí, vamos ver se agora a gente consegue falar. O Olá, pessoal que está acompanhando, agora tá legal? eu escuto você bem, Tá professor. conseguindo Você me me ouvir aí? escuta? Sim, Consigo escutar, consigo. Agora eu acho que maravilha. funcionou a conexão. Jéssica, agradeço Boa tarde. muitíssimo aí a maravilha. Eu agradeço muitíssimo aí a tua disponibilidade para a gente conversar, e a gente eu poder oportunizar assim um reconhecimento. É uma homenagem que eu presto àqueles ex-alunos que eu tive a oportunidade de conhecer e que hoje trilham caminhos tão bonitos, assim, carreiras que realmente inspiram. E, ao mesmo tempo, é a forma que eu vejo de poder ajudar as pessoas que acompanham o meu trabalho, que possam tirar alguma lição, aprender alguma dica com vocês, com pessoas que tiveram carreiras exitosas, e eu considero tu um belo exemplo do que a gente está falando aqui. Eu fico muito orgulhoso do caminho e eu queria que tu começasse apresentando para o pessoal que acompanha o meu perfil quem é a Jéssica e o que, que a Jéssica anda fazendo fora do Brasil. Então tá, muito obrigada, professor. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite, né, participar desse quadro aí no teu Insta, nas tuas iniciativas. Acho que é uma super oportunidade, é uma honra, na verdade, falar sobre carreira e falar contigo, né? Um professor que inspirou a minha trajetória também. Então, muito legal, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Vamos com uma breve apresentação, então, né? Eu sou formada na Unicinos, fui aluna do professor Ederson durante a minha graduação nas disciplinas de tributário. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então quando eu comecei a minha graduação, eu fazia aquele trajeto de ônibus, era 2 horas e meia de ônibus mais ou menos, para ir até a universidade, voltava para casa, então eu trabalhava durante o dia quando eu iniciei a minha graduação. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 16 anos, e aí, logo depois de me formar, no meio do curso, eu acabei optando por me dedicar mais ao ambiente universitário. Acho que a gente vai ter a oportunidade também de falar um pouquinho, né, sobre isso. E aí, ao concluir minha graduação, eu acabei advogando por uns 2 anos, mais ou menos, no Brasil. E foi quando eu decidi continuar a minha qualificação acadêmica, né, minha formação acadêmica fora do Brasil. Eu já tinha feito durante a minha graduação um intercâmbio para a França, então eu resolvi voltar para cá para continuar os meus estudos. Eu acabei fazendo 2 mestrados por aqui. E hoje eu trabalho, né? Faz uns 2 anos que eu ingressei, assim, digamos assim, no mercado, um ano mais de maneira mais efetiva no mercado de trabalho francês. Então, eu trabalho aqui com direito digital, que foi um dos temas, né, do meu segundo mestrado. Isso engloba proteção de dados, né, contratos IT, propriedade intelectual. Então, é com isso que eu trabalho atualmente aqui, numa multinacional que é francesa, mas que eles têm presença no Brasil também, enfim, em vários outros países do mundo. E é um pouco isso, minha apresentação. Legal, legal, ótimo para a gente começar a conversa aqui, o pessoal conhecer também. Hoje o papo é internacional.
Estamos falando aí Brasil-França. Em que lugar da França tu estás morando agora? Eu moro em Paris mesmo. Paris. Ah, que maravilha! Hum. Bom, Jéssica, uma das motivações assim dessa minha conversa com os ex-alunos tem uma pergunta que eu sempre repito para todos, que é o nosso ponto inicial da conversa aqui. O que você gostaria de ter sabido quando você estava na graduação, estudante de graduação, e que poderia ter te ajudado, facilitado muito do que tu já trilhou, assim, e poderia ter te ajudado lá atrás. O que tu foi descobrir depois de formada, depois de estar na universidade? É, então, acho que uma das coisas que ficou muito claro para mim a importância é não estudar, não me ater só ao conteúdo jurídico. Ficar um pouco atenta ao que é exigido no mercado, os conhecimentos que são exigidos no mercado, né? As disciplinas que se sobressaem mais e que interagem mais com o direito, e agregar esses conhecimentos, né? Seja através de cursos extracurriculares, seja por conta mesmo. E aí a gente pode mencionar vários, marketing, design thinking, enfim, vários outros temas que podem agregar economia, contabilidade, áreas né, que podem reforçar a nossa atuação enquanto advogados, que entendem do business, que entendem do mercado. Então, acho que isso é um dos pontos principais, assim, para mim, não se ater ao currículo, né? A gente passa ali 5 anos na universidade, existe um mundo de coisas que a gente acaba vendo durante a universidade, o que é excelente, mas elas não são suficientes por si só. Então precisa de mais, a gente precisa agregar esse conhecimento, né, o conhecimento jurídico com o que vai no mercado. Então acho que essa seria uma das coisas que eu gostaria de ter sabido lá no início. Acho que um outro ponto que eu acabei, por sorte, aproveitando é o ambiente universitário em si. Acho que a gente precisa aproveitar o ambiente universitário, tudo que a universidade tem para oferecer. Eu acabei tendo a oportunidade de participar de monitoria, iniciação científica, intercâmbios, grupos de competição, e eu acho que isso contribuiu muito para a minha formação, não só, né, no nível do direito, mas como profissional. Acho que é importante. Enfim, acho que dá valor também para soft skills, trabalho em equipe, né, sair da zona de conforto. Acho que isso é algo que a gente precisaria valorizar durante a graduação, né? Legal, legal. Eu acho que assim um destaque que tu já mencionou aqui na tua apresentação inicial e que eu acho que é interessante compartilhar, assim, uma menina do interior do estado, de uma universidade no sul do Brasil, conseguiu conquistar um espaço na Europa. Então esse é um feito e tanto, assim, eu acho que é digno de reconhecimento. Mas assim, o que tu poderia dizer para pessoas, e a gente acaba sendo impactando, né, pessoas de todo o Brasil, das capitais, do interior, o que tu diria assim para aquelas pessoas que eventualmente criam algumas crenças, aquelas limitações, né? Ah, não, mas aqui na minha cidade não tem menor chance. Não, esquece isso de internacional, carreira internacional. O que tu diria para essas pessoas? Que é possível. É, na verdade, eu concordo, acho que a gente às vezes cria essas limitações. Eu tive muito receio de vir para cá, porque eu valorizo a minha carreira, valorizo tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi. Então, eu não queria vir para cá sem poder dar continuidade a isso, né? Sem ingressar na minha área de atuação, na área que eu me formei, me qualifiquei. Então, eu tinha receio quanto a isso. Acho que a gente acaba tendo algumas síndromes, né, que fala, síndrome do vira-lata, várias síndromes que existem com relação ao profissional brasileiro. E eu vi que eu me surpreendi positivamente com relação a isso, fui muito valorizada por ser brasileira. Então,
isso me sensibilizou, digamos. Achei que a gente não era tão bem visto assim, tão bem visto no mercado, mas não. Somos uma força de trabalho, isso é reconhecido. E acho que uma das coisas principais é a resiliência, né? Ou o termo que tem amadurecido, que é o antifrágil, a gente aprender com os nãos e pegar, desenvolver e continuar aí atrás, saber onde quer chegar, saber os teus objetivos, né? Eu pessoalmente, eu tinha os meus objetivos muito claros. Eu queria me qualificar no exterior, eu queria estudar no exterior. Então, assim, nãos apareceram, vários, por sinal, mas acho que a gente precisa, né, saber o destino e não o caminho. A gente vai pegando o que vai aparecendo de acordo com as oportunidades. Então, a gente vai sabendo a direção, onde quer chegar e de cabeça em pé, né? Ouvindo os nãos e continuando, perseverando. Legal, legal. Eu acho que essa mensagem é super importante porque dificuldades a gente enfrenta em qualquer carreira, né? Eu acho que não existe carreira fácil, não existe caminho fácil. E seja onde for, né, no interior do Brasil, na capital, ou até mesmo no exterior, a gente vai encontrar dificuldades. Mas como é que é para uma brasileira, então, aí decidido o caminho, bom, vou para a Europa, vou para a França, como é que é para uma brasileira se inserir, talvez o menos difícil seja ingressar no ensino, né, se matricular e ter a aprovação, mas depois tem todo um caminho muito grande até você concluir o seu curso e depois obter uma vaga no mercado disputado, né, de trabalho. Como é que foi esse caminho, assim, enfim, o que tu pode compartilhar conosco? Então, eu vou falar da minha experiência, né? Eu sempre falo, não existe um só caminho, não existe uma só possibilidade. Eu vim para cá pela porta da qualificação acadêmica, então fazer uma formação aqui, fazer um mestrado aqui, eu sabia que isso poderia me ajudar no mercado de trabalho, tendo um diploma que eles reconhecem, de uma universidade que eles conhecem, que eles estão, né, acostumados. Então essa foi a minha escolha, a primeira delas. Eu ingressei, vim fazer um mestrado, acabei optando por um segundo mestrado, já mais nichado na área que eu queria atuar, que é o direito digital. Estando aqui, eu acabei participando, né? Tive a oportunidade de fazer estágios, isso me ajudou muito também, muito. Eu fiz estágio em escritório internacional, em multinacionais, e tive essa visão do mercado francês, do que era exigido, e, enfim, das competências, né? Então, acho que isso é um ponto que para mim me ajudou. Primeiro, né, dar esses passos para trás, que eu falo, voltar para o estágio. Já era advogada no Brasil, já tinha ali 2 anos de advocacia, né? Poderia querer continuar com isso, mas eu sabia que era necessário ter um pouco recuar um pouco. Então, retomei estágios aqui, fiz estágios, e aí depois sim eu fui, na verdade, foi meu processo de inserção no mercado de trabalho, eu digo que foi um pouco de sorte, de oportunidade, de conveniência, porque eu recebi uma mensagem de um headhunter e aí as coisas acabaram acontecendo, né? Mas acho que é isso, tentar ter o máximo possível de experiência no mercado prévio, então, através de estágios, seja eles remunerados ou não, ou participando de atividades que a universidade ofereça, né? Aqui também tem essa questão dos MOOCs, né? E, enfim, do ambiente acadêmico, de grupos de estudos, ou escolher, né, a via do mestrado ou outra formação. Existem outras possibilidades, como LLM, ou outras, né, formações de escola de comércio, as business school. Então, acho que tudo isso é possível e aproxima, na verdade, o profissional do mercado naquele lugar, assim. Acho que é uma boa porta, uma boa escolha, quem quiser, né, trilhar um caminho aí parecido. Legal. De certa forma, tu já falou um pouco sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouco mais a questão de um estigma que tem sobre os franceses, mais especificamente sobre os parisienses, né, do bairrismo. Tu disse que se surpreendeu positivamente com a acolhida,
mas como é que foi, assim, no dia a dia, no cotidiano? Sentiu imediatamente essa recepção bacana, ou tu teve algum tipo de perrengue, assim, que é próprio da cultura francesa? Na verdade, é uma adaptação que eu ainda estou nela, né? Ainda estou passando por esse processo de adaptação. Eles pensam, eles são muito diretos. Então, acho que às vezes é para nós brasileiros que às vezes a gente usa 5 palavras para dizer a mesma coisa, os franceses usam uma, então a gente acaba julgando eles por serem, né, arrogantes ou mal educados, mas não, eles são diretos. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu tive que aprender, né, a ser mais direta também. E eles aqui, eles têm a gente no Brasil acaba se aproximando um pouco, né, dessa forma que a gente trabalha com o mercado americano, né? Então, muitas horas, né, um volume muito grande. E aqui na França eu vi que eles não usam essa filosofia, eles não adotam essa filosofia, né? Eles são muito mais ali, eles cumprem a hora deles, fechou, né, deu o horário, vou embora. E quando eu comecei a trabalhar, eu já tenho, né, essa bagagem mais de, enfim, do mercado americano, e eles ficaram um pouco impressionados, assim. O meu chefe, ele falou, Jéssica, tu produz 4 vezes mais que o fulaninho ali, que falou o nome. Eu falei, gente, mas eu venho e eu trabalho, eu não faço as 25 pausas que eles fazem, né, pra... Enfim, então, acho que isso também foi algo que eles se surpreenderam com que a gente trabalha, a gente, né, senta e trabalha, então foi isso. Há alguns estigmas, por exemplo, com relação ao currículo, eles não conhecem muito as nossas formações no Brasil, né, a universidade, o que isso aqui, qual o nível de conhecimento que a gente tem em determinados assuntos. Então, essa seria a parte difícil, na verdade, né? Mostrar que a gente domina aquilo tanto quanto, apesar de ter tido uma formação fora da França. Acho que essa é a parte difícil, mas no momento que a gente tem uma oportunidade, por isso que eu falo que às vezes eu não acredito em meritocracia, né? Porque acho que primeiro vem a oportunidade, depois tu faz o teu mérito de estar naquele lugar. E eu acho que depois que a gente tem essa oportunidade de mostrar quem a gente é, como a gente trabalha, aí as coisas ficam mais fáceis, assim, a gente acaba sendo valorizado de uma maneira muito orgânica. Então, para mim, acho que foi uma boa experiência. Eu ainda continuo me adaptando com o método deles de pensar, eles são super rigorosos com relação à forma, então tudo a gente tem que, né, colocar no plano francês, para quem conhece a metodologia científica, talvez já tenha ouvido falar. Mas é um processo contínuo de adaptação. Ah, eu que assim, para quem tá, tem alguns alunos que acompanham aí as minhas lives e assistem, estão na graduação, outros estão na pós-graduação, mas assim, a gente tem uma visão do idioma que ela é meio instrumental. Eu vou estudar línguas para me habilitar na prova e fazer a pós-graduação. Mas tu talvez seja o melhor exemplo, né, de que não, para além do instrumental, para além de leitura, o idioma ele abre portas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o papel do estudo do idioma e especialmente o francês, né? Porque não digamos, a principal língua a ser aprendida. Normalmente se dá preferência para o inglês, para o espanhol, aqui na América Latina, né? De um modo geral. Qual é o papel que tu dá ao idioma, estudo do idioma e no teu caso aí o francês para a tua trajetória? Então, é fundamental, na verdade. Acho que quando a gente vai imigrar, né, sair do Brasil, ter uma experiência fora, dominar um segundo, um terceiro, um quarto idioma, é super importante e acaba sendo visto como um diferencial, inclusive aqui, por exemplo, né? Então, eu falo inglês, falo francês, tenho, né, alguns conhecimentos em espanhol, como todo brasileiro, e trabalho hoje com o pessoal em espanhol. Então, isso para mim me ajudou muito, foi um diferencial
porque eles não falam tão bem o inglês. Então, quando vem um estrangeiro que fale, que domine, eles ficam mais seguros, assim. Tanto que desde o início até no estágio era eu que ia fazer, conduzindo as reuniões em inglês, porque eles não se sentem tão seguros. Então, foi fundamental. Hoje eu trabalho, não trabalho quase nada em português, praticamente nada, só quando eu tenho alguma relação com a filial no Brasil, mas isso é raro. Então, eu não trabalho em português, eu só trabalho em francês, inglês e hoje um pouco de espanhol. E a cabeça, às vezes, né, fica... É só o que a gente quer. Às vezes eu falo um né no meio, né, da frase, com os meus colegas, eles ficam, o que que ela tá falando? Mas é fundamental, fundamental. E cada vez mais a gente vai aprimorando, porque no ambiente universitário a gente usa um certo nível de francês, no ambiente profissional é outro, nas relações, né, intersociais são outros, é outro nível. Então, acho que a gente vai se adaptando e se formando mesmo, né, com a cultura desse lugar, do lugar que a gente está, com a forma de falar, de conduzir. Então, é um aprendizado. Eu sou eu sou um defensor ferrenho do estudo do idioma, porque muito além da língua propriamente abrir uma janela, sei lá, uma porta para uma outra cultura que a gente acaba aprendendo, né? Não só a comunicação oral, mas também entender um pouco da cultura, e aí a gente entende um pouco dos hábitos, dos costumes, né? E tem menos preconceito, estereótipos que se cria, né, em torno de algumas nacionalidades. O francês, eu acho que ele paga um preço caro por algumas coisas e não se Verdade. justifica. E a Jéssica tem algo que eu acho fantástico na trajetória, ter ingressado nos MUTs. Vocês fizeram história na Unicinos, a geração da Jéssica ali, muita gente fantástica começaram nos MUTs e também participar do primeiro TechSMUT da Unicinos, um dos primeiros do Brasil, e foi a equipe vencedora, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa experiência, o que te trouxe de bagagem para os passos seguintes na carreira, qual a importância dos MUTs. Para mim foi um divisor de águas assim na graduação. Acho que foi a oportunidade que eu tive de antecipar um pouco a prática, né? De entender como é que funciona o dia a dia, a persuasão, colocar em prática soft skills, né? O trabalho em equipe, a comunicação, aprender também a diferenciar uma crítica profissional né, não levar para o pessoal, acho que isso é super importante. E do desafio mesmo, de sair da zona de conforto. Então, para mim, os MUTs, tanto, né, os de arbitragem, eu comecei, na verdade, com os MUTs pelo grupo de arbitragem, e foi fundamental porque logo depois, com o MUT, com a minha participação no MUT, que eu acabei tendo a minha primeira experiência profissional no Brasil como advogada. Então, tudo, né, é uma coisa, na verdade, que leva a outra. Da forma que a gente conduz, com a seriedade que a gente conduz a nossa graduação, as atividades que a gente se envolve durante a graduação, tem esse reflexo. Então, para mim, hoje, por conta de toda a de ter iniciado a minha profissão por conta do grupo de arbitragem, o TechSmut também, quando eu ganhei, eu iniciei no escritório e estava lá a Ana, né, que foi uma das avaliadoras do TechSmut, então ela já me conhecia, então foi super, só tive proveito, na verdade, dessa experiência, de todas elas, né, de MUTs, do ambiente, né, das competições, contatos, colegas, né, o networking, enfim, tudo. Acho que é super válido. Eu sou uma defensora ferrenha dessas experiências extracurriculares. Hoje não estou tão mais envolvida no grupo, mas sempre que eu pude acompanhar
eu dizia para o pessoal, vocês vão ser picados pelo bichinho aí da competição, e é realmente uma coisa que vai te dar outras perspectivas, né? Então, eu recomendo muito, 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 muito essa experiência. Eu vejo, Jéssica, assim, uma característica, não diria que é comum em todos que participaram, mas eu acho que é importante, queria que tu falasse um pouco sobre isso, que é uma certa proatividade. Afinal de contas, não é um MUT, por exemplo, a participação nas competições não é algo que é patrocinado, não tem nenhum tipo de incentivo de parte das instituições, né? E aí a gente pode falar de qualquer universidade. Por vezes os professores não falam muito, mas inexplicavelmente alguns alunos se engajam, se envolvem nisso, e esse é um diferencial que muda completamente toda a trajetória da carreira, na minha visão. Porque depois, todos os outros passos, né, eu acho que partem muito disso, de, olha, eu vou tomar as rédeas, eu vou escolher, fazer as decisões. Eu acho que isso está muito presente na tua trajetória. Não ficar esperando, um dia vão me chamar para ir para Paris. Não, esse dia nunca vai chegar. Então, assim, como é É que tu vê... se colocar, na verdade, um pouco em posição de vulnerabilidade, né? E enfrentar isso, assumir essa responsabilidade, só depende de cada um, é quase isso. Eu vejo isso e uma outra passagem que foi quando tu se disponibilizou a me ajudar a organizar a edição seguinte, que é uma atividade assim invisível, né? Ninguém vê o que acontece nos bastidores, dá trabalho, enfim, tem horas que a gente abre mão do nosso lazer, enfim, da vida pessoal. E essa é uma característica tua, assim, que eu acho muito extraordinária, mas isso, na minha opinião, impacta decisivamente na carreira. Eu não tenho dúvida que muitas conquistas que tu teve, enfim, e condições que tu conseguiu, como os elogios do chefe francês, que reconhece, dessa característica, né? Eu não sei como é que tu vê isso. Bom, obrigada, né, professor? Mas eu acho que, sim, acho que essa questão do... Não sei como explicar, mas eu acho que eu nunca me contentei. Eu acho que é um perfil, na verdade, dessas pessoas que procuram as atividades, né, fora do que está ali na grade curricular, porque isso não está em nenhum momento na grade curricular. Então, as pessoas que procuram isso, acho que elas querem mais. Elas procuram mais, elas têm, né, essa sede por se formar, por melhorar a sua prática, por conquistar seus objetivos. Eu acho que realmente isso talvez seja um padrão, porque eu vejo todos os meus colegas, que foram meus colegas no grupo de arbitragem, ou no próprio TexMulti ou nas outras atividades, né? Todos eles estão muito bem e tentam se projetar no mercado, e estão em posições de liderança. E eu acho que isso acaba fazendo, na verdade, né, uma identificação daqueles profissionais, porque, como o senhor comentou, a gente abdica do tempo, na verdade, é um investimento em material muito forte, né? Porque abdica do tempo, de tudo assim que a gente vai fazer daquele momento para se dedicar a um trabalho em equipe, que lá na frente talvez a gente vá se expor e ainda receber crítica. Mas é super importante e é só um crescimento, na verdade. Eu lembro das discussões tanto de direito material quanto direito, né, da parte processual das competições ou de estratégia mesmo, de speech. Então, realmente é algo que ajuda a formar o profissional. E falando um pouco assim de carreira, tu tiveste a experiência profissional no Brasil, agora está trabalhando na França. O que tu diria, assim, ou duas características que são comum nos dois lugares, assim, que são valorizadas
competências, soft skills, enfim, nos dois, uma ou duas, enfim, que são completamente diferentes. O que tu poderia destacar aí da Difícil semelhanças e de essa. diferenças? Ah, como semelhança, eu acho que a questão da comunicação, né, de se fazer entender e saber escutar também é tão mais importante, talvez, do que se comunicar é ouvir. Então, a questão da comunicação no geral. A questão da proatividade também é importante nos dois, eu vejo. E de diferença, eu acho que aqui o nível de exigência, por eles terem uma filosofia diferente, é diferente do Brasil. Não o nível de exigência, digamos, técnica, né? Da conteúdo jurídico do fundo, né? Do documento. Mas o nível de exigência da tua abdicação da tua vida para com o trabalho. No Brasil, às vezes, a gente acaba passando horas e horas e horas no escritório e às vezes é quase a gente se sente culpado quando a gente deixa, né, o ambiente profissional. A gente, não, eu não posso ir embora agora. E aqui não, aqui eles na verdade te mandam embora, não, vai embora, deu, chega. Então essa foi para mim uma das diferenças mais gritantes, assim, que no Brasil eu me sentia muito culpada quando não estava trabalhando. E aqui é muito mais tranquilo, eu fico muito mais leve, digamos, em levar essa carreira profissional aqui com as condições que são oferecidas aqui. Então, acho que essa é uma das diferenças. Legal. E assim, tu falou de projeto, identificar um objetivo, o caminho às vezes não é bem o que estava traçado, mas enfim, ter clareza nesse objetivo. Agora a pergunta, tu já tinha esse objetivo de trabalhar no exterior? Isso já foi desde cedo ou ele foi construído com o tempo, essa ideia? Então, quando eu era novinha, acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, eu decidi que eu queria ser diplomata. E pronto, vou ser diplomata. Então eu escolhi o curso de Direito para ser diplomata. Porque eu falei, não, é o curso que para mim vai fazer mais sentido, vai me aproximar desse meu objetivo. Então eu entrei na graduação com dois objetivos. O primeiro, que eu seria diplomata, e o segundo, que eu jamais iria advogar. Não era para mim. Então eu paguei a língua 2 vezes. E eu descobri no último semestre da graduação, na verdade, a advocacia corporativa, né, o mundo consultivo, que eu não conhecia, eu não tinha nem ideia desse espaço para esse tipo de advocacia, esse tipo de profissão, né? Então, e eu me encontrei nesse ambiente, e foi muito pelas oportunidades do grupo de arbitragem, as atividades extracurriculares que eu tive durante a graduação, que eu tive essa oportunidade no último semestre da graduação, né, de estagiar, e acabei ficando depois como associada. Mas acho que foi isso, assim, eu não tinha isso determinado, eu sempre tive essa veia internacional forte, porque eu escolhi a diplomacia. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui amadurecendo a ideia e entendendo que eu não precisava ser diplomata para morar fora, eu não precisava ser diplomata para ter uma vida internacional, uma carreira internacional, e que eu poderia escolher outros meios para fazer isso acontecer. E eu acabei, na verdade, aliando todo o mundo corporativo da advocacia consultiva que eu me encontrei, que eu realmente, né, me realizei nesse espaço, com a carreira internacional. Então, também tentei levar isso para adiante e acabou, o meu objetivo mudou um pouco, mas, como eu disse, assim, eu acho que eu sabia desde sempre onde eu queria chegar, só que os caminhos, né, foram se moldando de acordo com as oportunidades. Então, acho que foi isso. Legal. E para quem está nos ouvindo, está acompanhando aí, está assistindo, e alguns vão assistir depois, né? Quero agradecer e o pessoal muitas pessoas passaram por aqui e vão acompanhar.
Ah, que dica tu daria, assim, bom, eu me identifiquei com a trajetória da Jéssica, eu quero fazer um caminho semelhante, mas eu estou começando no meio do curso. Que dicas tu daria para a pessoa já ir se preparando para esse voo mais longo? É, acho que a primeira delas é levar a graduação a sério, porque pode importar, notas podem importar. Às vezes a gente fala, não, não importa, depende dos objetivos da pessoa. Hoje, para aplicar para fazer o processo, para ser aceito num application, né, para ser aceito num curso fora do Brasil, numa universidade fora do Brasil, eles usam critérios muitas vezes objetivos, que são as notas. Então, acho que esse é um ponto importante. Se a pessoa tem essa aspiração, né, se ela busca essa qualificação fora, leve o curso a sério. Mas também não só pelas notas, acho que pelas relações. Eu, enquanto acadêmica, eu sabia os meus colegas que eu poderia confiar e os meus colegas que eu poderia convidar para ser sócio, os meus colegas que eu poderia convidar para tomar uma cerveja. Então, a gente acaba identificando isso. E também com as relações, principalmente, né, com as relações com os professores. E então eu conservei ótimas relações com os professores. Quando eu precisei de carta de recomendação, sempre se mostraram super dispostos a escrever boas recomendações sobre mim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, levar a graduação a sério. Acho que o segundo ponto, que para se organizar com relação a isso, é pensar também qual país, começar a se aprimorar no idioma, ver as possibilidades, e aí ver o que fazer para se aproximar do mercado daquele país, né? E muitas vezes vai ser através de um curso, seja de mestrado, seja de curta duração, seja, enfim, a LLM tem várias configurações para isso. Mas acho que isso seria um segundo ponto a se observar. E será que tem um terceiro? Não sei. Acho que seria esses dois por enquanto. Vou ficar aqui Sim, nos sim. dois pontos. Não, não, já, eu acho que são pontos interessantíssimos e com os quais eu concordo também. E eu acho que já tem dicas bem valiosas e é engraçado porque algumas das coisas eu falo em sala de aula e depois eu escuto dos alunos, na hora eu não tinha entendido a tua mensagem, agora eu entendi o que tu queria dizer, de boas relações, se relacionar bem com os colegas, etc., que são momentos que podem parecer ali, não vai repercutir, não, repercute, né? São portas que se abrem ou não, dependendo do Né? futuro. E, Com Jéssica, certeza. eu tenho feito lives um pouco mais curtas para, enfim, a gente aproveitar aqui o espaço e também depois serem revistas, senão fica muito longo e o pessoal não vê de novo. Eu queria Claro. deixar uma oportunidade aqui para tu, enfim, dar a tua mensagem final, mas antes disso, te agradecer muitíssimo a tua generosidade, publicizar toda a admiração que eu tenho pela tua trajetória e pela ajuda que tu sempre prestou nas atividades que eu desenvolvi. E o fruto disso está colhendo agora, né? Está tendo uma trajetória fantástica, digna de aplausos e dá muito orgulho para quem conviveu contigo. Então, muito Professor. obrigado. Mensagem final aí, fica à vontade. Eu quero agradecer, na verdade, muito assim, o espaço, a oportunidade, as palavras. Durante a minha graduação, eu tive vários profissionais nos quais eu me inspirei, admirei. Isso era um deles, né? Teve também uma formação fora, partiu, né, para se qualificar fora. Então, essa questão do brasileiro ir se qualificar e, enfim, é importante para mostrar que é possível. Então, também quero agradecer toda a confiança que o senhor teve durante a graduação, né? Me confiando lá as tarefas no TechSmith. Enfim, muito obrigada pelo espaço.
E quero dizer para as pessoas que a mensagem final, na verdade, às vezes a gente fica limitado, né, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. Acho que é importante a gente ver que existe um mundo que pode ser explorado em termos profissionais, que a gente não precisa se ater àquela zona geográfica, ainda mais hoje, né, com os métodos digitais e com a questão, né, que não é mais materializado, né, que a gente pode usufruir das tecnologias para trabalhar em qualquer lugar. E dizer que é possível, se as pessoas têm essa ambição, porque às vezes a gente acha que no direito é muito mais difícil. Pode ser mais difícil, mas continua sendo possível, inclusive pela área. Às vezes, se a gente escolher uma área que for, seja mais internacionalizada, o caminho seja mais fácil. Mas é isso, eu conheço inúmeros profissionais brasileiros que estão aqui, que trabalham com direito, e é de admirar, na verdade, porque a gente não se limitou no estado, no país, e veio desbravar e veio concorrer com outros profissionais, né, europeus, que muitas vezes têm mais fama. Mas acho que é isso, acho que essa seria a mensagem, que é possível, que a gente, se a gente traçar os nossos objetivos e ser resiliente, tem boas chances de dar certo. Show. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Merci, merci. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigado, Jéssica.